Vocês estão vendo minha tela, né? Imagina eu. Beleza, então vamos lá. Então, pessoal, então esse aqui é o nosso workshop de APIs, tá? A gente vai, à medida do tempo aqui, a gente vai tentar também cobrir algumas outras coisas, tá, ok? Não só a parte de os fundamentos de API, mas de repente até algumas coisas aqui mais práticas, tá? Então, vamos lá. Então, assim, vamos primeiro aqui a introdução do que são APIs, certo? Então, basicamente, as APIs, elas servem, né, como um ponto de interconexão ou interoperabilidade entre várias aplicações, né? Independente de linguagem, de programação ou plataforma que são construídas. Eu não vou ficar lendo todos os slides, tá? Depois vocês têm acesso a eles. Mas a ideia aqui é o seguinte, se a gente for voltar aí a 20 anos aí no tempo, a gente tinha aí diferentes sistemas, diferentes plataformas, diferentes tipo mecanismos de comunicação, né, no mercado. E se você tinha uma aplicação muitas vezes escrita em Delphi e outra aplicação escrita, sei lá, em, em Java ou qualquer outra linguagem, Fox Pro, coisas mais antigas, a única forma de comunicação entre esses sistemas muitas vezes era acessar informações de um banco de dados compartilhado. Só que muitas vezes até mesmo esse tipo de informação não era um negócio tão simples de fazer. Então, a gente vai ver aqui como que as APIs surgiram, como é que esse conceito de API surgiram, né? Então, assim, mas em resumo, se a gente fosse criar uma definição simples para o que são APIs, APIs são como Legos, né? Que a gente captura, né? Isso todo mundo ali já viu, já brincou de Lego, seja, né, quando criança ou com os filhos e tudo mais. Você tem ali várias peças que você vai encaixando e de acordo com seus encaixes você vai dando vida a novas, vamos dizer assim, a qualquer coisa. Você pode fazer um carro, você pode fazer um prédio, você pode fazer um animal, né? Tipo assim, uma figura, qualquer coisa você pode fazer com um Lego, né? Então, assim, então as APIs são basicamente a mesma coisa, as mesmas coisas. Você consegue tipo, capturar diferentes APIs, conectá-las e, com base nessa conexão, você dá origem a novas informações e assim por diante. Ok? Bom, então, quais são os motivadores para as APIs? Então, assim, a questão do impulsionamento da inovação, né? Então, assim, existem várias aplicações hoje, existem várias soluções que existem no mercado hoje que, alguns anos atrás, não seriam possíveis, por N razões, né? Então, ainda agora recebi a mensagem de um grande amigo meu aqui, que lá no passado a gente pensou em lançar um produto, pensou em lançar uma solução, só que na época, isso foi em 2005 ou 6, 2006, se não estou enganado, a gente precisaria de um monte de infraestrutura de geolocalização, um monte de coisa de mapa e tudo mais, e naquela época isso não seria possível. Além disso, os celulares na época não tinham a capacidade que tem hoje. Então, muitas vezes, muitas ideias que até muitas pessoas tiveram no passado, elas não eram possíveis porque a tecnologia não conseguia, vamos dizer assim, saciar ou cobrir essas necessidades. Já hoje em dia, né, com o que a gente tem hoje, especialmente com a questão de APIs, você tem ali uma camada de coisas que você consegue fazer, né, e você consegue, vamos dizer assim, impulsionar de verdade através das APIs, né? As APIs ganharam tipo ainda uma notoriedade ainda maior, porque hoje em dia você pode criar uma API, você pode cobrar por essa API, né? Então, por exemplo, você criou uma API ali que ela tem, de repente, uma funcionalidade que é super interessante para ser integrada em diferentes sistemas. Então, você tem ali um potencial de criar um produto, que, na verdade, esse produto é a sua API. E por que isso é tão importante? Porque a gente permite exatamente, as APIs elas permitem ser integráveis a qualquer tipo de sistema. Então, você consegue, tipo, ali cobrir, você consegue ter ali um monte de cenários que conseguem ser atendidos com o uso de APIs, certo? Outra coisa interessante é a parte de flexibilidade, né? Escalabilidade. Como as APIs elas nascem hoje em dia com o conceito de microserviços, então você não precisa de uma infraestrutura gigantesca para você poder hospedar suas APIs. Você consegue, inclusive, capturar ali camadas gratuitas de um provedor como a AWS, por exemplo, que tem ali uma tier, né? Uma camada gratuita, e você consegue colocar APIs ali em produção com uma capacidade de atendimento até interessante, né, para elas, certo?
Então, isso aqui é algo que é bem interessante, e toda a questão das APIs, elas são stateless. A gente vai ver aqui isso aqui um pouquinho em detalhes daqui para frente, mas, assim, as APIs, elas não mantêm estado. Então, tudo que a gente faz com uma API é baseado no conceito de pergunta e resposta. Então, eu pergunto, a API responde e encerrou a conexão. Encerrou o nosso relacionamento, né, por assim dizer. Então, com essa nuance, com essa forma de funcionamento, então, as APIs elas tendem a ter um alto grau de escalabilidade, ou seja, a gente poder, quando precisar de mais capacidade, subir a carga de atendimento, e quando não precisar mais também, diminuir, né, tipo, reduzir essa escala de utilização também, isso com o advento de tecnologias de cloud que a gente tem hoje em dia também disponível no mercado. E aí existe toda a questão do Open Data e Open Services. Então, a gente vive hoje aí um cenário onde a gente tem o Open Banking, né, que é um movimento de criação de APIs em torno do sistema bancário, né? A gente tem aí também o Open Insurance, que é a questão da tentativa de abertura de operações sobre o mercado de seguros, então, ou seja, que aí o Open, né, esse Open Insurance ou Open Everything, que é Open qualquer coisa, vem cada vez mais motivando essas regulações e a forma de gerar interoperabilidade, ou seja, de oferecer dados para diferentes mercados e indústrias, é feita exatamente através de APIs, certo? Então, por exemplo, tanto é que existem hoje a forma de desenvolvimento de sistemas, muitas das vezes hoje, ela começa primeiramente com a API, certo? Então, se a gente pensa na API primeiro, porque se a gente tiver uma API consistente, a gente vai conseguir criar qualquer cliente para essa minha API. Então, eu quero criar uma aplicação que seja, sei lá, de repente, web. Então, essa aplicação web aqui, ela tem todas as, vamos dizer assim, as capacidades podem ser obtidas via a chamada de API. Vou criar uma aplicação mobile. Legal. Pô, mas como é que essa aplicação vai funcionar? Da mesma forma, eu posso chamar aqui minhas APIs e ter todo o funcionamento, né, a partir do que eu desenhei na minha API. Eu tenho um cara totalmente externo, um cara que não tem nada a ver com a minha solução, uma outra empresa ou diferentes empresas. Vamos dizer assim, esse ecossistema que a gente chama de canais, de channels, ele pode basicamente também acessar minhas APIs. E eu posso, se for o caso, até cobrar pelo uso dessa minha API. Isso também é algo que a gente vai ver aqui ao longo do curso. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Não, Beleza. não, por enquanto. Vamos lá. Então, aqui, bom, tem um caso bem interessante aqui, né, sobre essa questão. A gente tem um fator bem interessante aqui que a gente até vem categorizando e pensando na parte de como que as APIs vêm evoluindo, ou seja, que é o grau de maturidade que as APIs têm hoje em dia, né? Então, assim, a gente teve uma primeira geração de APIs que era basicamente expor dados, né? Tipo, que eram legados e tudo mais, como API, né? Como mecanismo de acesso, muitas vezes interno na própria organização. A gente teve uma segunda, assim, geração de APIs, que era basicamente aí criar APIs mais estruturadas, com contratos mais bem estruturados, a gente vai já ver também sobre contratos, e uma terceira geração de APIs que a gente pode observar, né, uma terceira fase aí nessa evolução de maturidade da indústria de APIs, a gente vê a parte de monetização. E aí tem um exemplo bem interessante, não sei se já ouviram falar, uma empresa chamada Expedia. A Expedia é uma empresa americana onde o foco deles é venda de hotel, venda de reserva de hotel, venda de passagens e assim por diante, certo? E aí o que é interessante? A Expedia, eles têm dois produtos. Eles têm o site dele, né, que você consegue entrar, consegue buscar lá, vou fazer uma viagem para São Paulo, da data tal até a data tal, pesquisar. Ele vai te dar uma lista de hotéis, de repente, quando você reserva o seu hotel, tudo mais, paga o seu hotel, ele fala assim, você quer também reservar um voo? Você quer que eu pegue seu voo? Você vai lá, reserva o voo, tudo mais e tal. Pô, você vai estar na cidade, você já tem hotel, já tem o voo. Quer que eu busque um carro para você? Ele vai lá, já conecta nas locadoras, te dá ali vamos dizer assim, preço de carros e tudo mais, né? Então, eles criaram toda essa infraestrutura, né,
vamos dizer assim, de hospitalidade, hospitality, que é o nome dessa indústria, né? Para hotéis, viagem, né? Transporte aéreo, tem até transporte terrestre hoje em dia na Expedia. Então, assim, tem muita coisa que esses caras aqui fazem. Então, eles primeiro pensaram na API, e o que eles fizeram? Eles criaram o site deles consumindo a própria API deles. E o que eles pensaram? Bom, eles criaram simplesmente uma plataforma que foi o quê? Comercializar o expertise deles como API, certo? Então, por exemplo, ao invés dele falar assim, olha, a gente vai ficar com isso aqui preso, a gente vai ficar com isso aqui só da gente, tudo mais e tal, eles falaram assim, por exemplo, empresas como hotéis.com, né, que é um outro site de reserva e tudo mais e tal. Por que ele deveria começar do zero várias coisas que ele poderia, de repente, compartilhar, né? E aí existe um termo chamado de revenue share, ou seja, compartilhamento de receita, que é o quê? Eu falo assim, cara, tudo que eu vender via o meu hotels.com, eu vou ganhar a minha parte, mas uma pequena parte disso aqui também eu vou passar para a Expedia, né? Que é quem me fornece esse serviço. E aí você tem Booking.com, você tem Trivago, você tem aqui no Brasil, inclusive, o Hotel Urbano, você tem Submarino Viagens, você tem uma porrada de sites, né, que utilizam sistemas APIs da Expedia, que no final da transação eles pagam uma partezinha, certo, do tudo que eles trafegam, né, para a Expedia, claro, eles ganham dinheiro com isso, mas eles também passam uma parte desse resultado, né, para quem provê essa infraestrutura de serviços para eles, certo? Eu não tenho o dado atualizado, mas, se eu não me engano, em 2013, 14, o faturamento anual da Expedia era na casa de 8 bilhões de dólares, certo? Então, isso aqui era o faturamento deles. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Quanto vocês acham que vinha, né, desse total aqui? Quanto vocês acham que vinha da API e quanto vocês acham que vinha do site? Pode falar em porcentagem para ficar mais fácil. Eu diria que mais de 60% vinha da API. Da API. Wagner, Marcelo, algum Eu chute? 80% mais ou menos. Quanto? 80% mais ou menos. Eu não sei, eu não sei a porcentagem, mas eu acredito que a maior parte da API. API. Tá. Eu acho que o Wagner leu o case, mas exatamente isso aqui, ó. Era mais de 80% vinha da API, certo? Então, isso aqui é um negócio bem interessante. E aí tem só como um adendo aqui, né? O foco aqui não é essa parte de negócio, mas eu li um livro uma vez que, nessa parte de economia, de negócios e tudo mais e tal, que o cara ele usa uma analogia da pizza, né? Então, muitas vezes, você tem um mercado que ele é uma pizza que... Você sabe o que é pizza brotinho? Só para... É aquela pizzazinha que é individual, certo? Então, muitas vezes, você tem um mercado que você pode até ser o líder desse mercado que representa uma pizza brotinho, certo? Só que você tem uma capacidade, se você quiser, de exponencializar esse mercado e tornar esse mercado uma pizza gigante, certo? Que foi o que aconteceu com o mercado de hospitalidade, né? Então, o que acontece com isso aqui é o seguinte: se você observar que esse mercado ele vai crescer de forma exponencial, o que você tem que fazer? Você tem que fazer ao máximo para que você possa acompanhar esse crescimento e que você possa ter um bom share dessa pizza nova que vai surgir. No final das contas, se a gente for olhar aqui até visualmente, vocês vão ver que mesmo você tendo outros participantes aqui desse mercado, certo? A sua fatia da pizza ela é infinitamente maior àquela sua pizza individual que você tinha antes, certo? Então, isso aqui é muito importante. Então, uma das coisas, né, que a gente tenta aqui fazer no nosso programa aqui da QR Labs com vocês é fazer vocês entenderem toda essa questão tecnológica, mas como que isso também caminha junto com o negócio, beleza?
Então, isso aqui é uma analogia bem interessante. Isso aqui, quando eu li isso aqui, eu achei bem legal e é o reflexo do que a Expedia fez. Então, muitas vezes, não adianta você achar que você vai ser o dono daquele mercado pelo resto da vida, certo? Muitas vezes o mercado ele se transforma e se você não se preparar, o que vai acontecer é que, no final, esse mercado aqui dessa pizza gigante, ela vai acabar te engolindo e aí você some do mercado. Isso já aconteceu com inúmeras empresas e assim, nem vou citar algumas, senão para ficar muito clichê, beleza? Alguma dúvida nisso aqui? Então, vamos lá. O que é uma API, então? Uma API vem da sigla Application Programming Interface, que basicamente significa uma interface de programação de aplicações, certo? E, basicamente, o que é uma API? Ela é um conjunto de regras e definições que permitem que um software se comunique com o outro. Ela define métodos de comunicação permitidos entre os softwares. Então, o que acontece existe dentro de uma comunicação, existe vamos dizer assim, algumas semânticas, né? Então, por exemplo, nessa nossa conversa aqui, a gente está usando como linguagem padrão português, certo? Então, essa é uma linguagem comum que nós aqui todos conseguimos entender. Então, ou seja, então o formato dessa conversa aqui, ele é comum, ele é geral, tanto a mim que estou emitindo, né, a mensagem, quanto vocês estão consumindo. A mesma coisa acontece com APIs. Então, ou seja, você tem ali um formato universal, né, que ali representado pelo JSON, né? E, basicamente, o que a gente tem ali é todo o tráfego, toda a informação que acontece ali, ela é sempre padronizada. Então, por exemplo, vocês agora estão calados porque tipo, eu não estou fazendo uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, né, então, assim, eu defini ali um método, uma solicitação que vai resultar numa resposta de vocês. Então, em tudo existe essa comunicação, existe esse padrão aí no caso, certo? Então, aqui, ó, as APIs agem como intermediário, permitindo que dois aplicativos ou mais conversem entre si e que necessitem conhecer, sem que necessitem conhecer detalhes um do outro. Então, você pode ter uma API escrita em Python, uma aplicação móvel escrita, sei lá, com Android, ou uma aplicação ali com Swift lá para o iOS, qualquer coisa do tipo. Para esses consumidores, tanto faz se a API ela é escrita em Python, em Node, em Java, em Rust, você vai ter ali essa comunicação padrão do que acontece entre o consumidor e a camada de servidor, aqui no caso, né, que é a API, vai ser indiferente, certo? Então, aqui no material tem vários exemplos bem didáticos para vocês, né? Então, seja, por exemplo, ao usar um aplicativo no seu telefone para verificar o clima, o aplicativo usa uma API que envia uma solicitação para um servidor remoto que hospeda os dados de clima. O servidor, então, retorna os dados para o aplicativo para poder interpretar e exibir. Então, você saiu de casa hoje, pô, leva ou não leva, tipo, guarda-chuva? Então, assim, pô, deixa eu ver a previsão do tempo hoje. Pô, parece que vai chover na parte da tarde. Então, essa informação que você está vendo no celular, ela foi, muitas vezes, não está residente no seu aplicativo, ela foi consultada a partir de um serviço que te dá essa atualização, muitas vezes até em tempo real, né? Então, assim, em termos simples, as APIs são como se fosse um menu de um restaurante. Ou seja, o menu fornece uma lista de pratos que você pode solicitar, né? E aí você tem, para cada prato, você tem, né, a especificidade de cada prato. Assim, eu quero, de repente, eu gosto mais de peixe, eu gosto mais de carne, mas um prato, mesmo na questão peixe, eu tenho diferentes pratos que vem peixe, entendeu? Então, assim, eu quero peixe com alguma coisa diferente. Então, ou seja, essas informações específicas de cada prato você tem aqui, né, ou dos serviços que você tem dentro de um conjunto de APIs, isso aqui é oferecido para os consumidores, certo? Quando você especifica o que deseja pedir, né, para a cozinha, que é a parte vamos chamar assim, do back-office, né, que é o back-end, né, do restaurante, você basicamente, a API faz todo esse trabalho de solicitar e que você vai ter a sua comida pronta. Né? Você não vai ter que ir lá no seu back-end, lá na cozinha, cozinhar para você e trazer. Você faz o pedido, você tem o processamento e você tem a resposta, certo? Então, assim, então a gente vai ver isso aqui em mais detalhes. E aí eu tenho um exemplo bem interessante aqui de caso de sucesso do Uber. Como eu falei para vocês anteriormente, né, em alguma época aí
da nossa história, algumas inovações, algumas ideias, elas não poderiam acontecer porque não existiam tecnologias que poderiam subsidiar, né, esse tipo de inovação e assim por diante. Então, se a gente pegar o Uber, né, como exemplo disso, o que eles fizeram? Qual foi a grande, vamos dizer assim, sacada deles? Eles utilizaram um smartphone, né? Então, a presença do smartphone no mercado já foi um grande impulsionador para que eles pudessem ter um aplicativo ali de compartilhamento, de corridas ali, né? Uma alternativa ao táxi, que ele poderia ter dois consumidores, tanto o motorista quanto clientes, né, que consomem ali a plataforma, né? Lembrando que o Uber ele é uma plataforma que conecta, né, motoristas ao consumidor. E aí o que acontece? Só que o Uber, o que ele pensou? Pô, o que eu preciso aqui no Uber? Eu preciso, quando o cara ele for pedir uma corrida, eu tenho que saber a geolocalização de onde que ele está, para onde que ele vai, para poder calcular ali a quilometragem, e eu preciso dizer para o motorista onde eu pego esse cara e onde que eu tenho que deixar esse cara. Então, ao invés de eles construírem isso do zero, o que eles fizeram? Eles utilizaram a API do Google Maps, que já tem isso tudo pronto, certo? Putz, cara, agora a gente tem que fazer pagamento. Ao invés de eles fazerem uma infraestrutura de pagamentos inteira, eles foram lá e usaram a API do PayPal, certo? Então, assim, mais uma vez eles economizaram e ganharam tempo. Quando a gente... Pô, mas como é que eu faço o onboard? Como é que eu cadastro o novo usuário? Em vez de eu fazer um cadastro gigante, maçante para caramba para os meus consumidores, deixa eu usar a API do Facebook para poder fazer o onboard, né? Tipo assim, trazer os usuários para minha plataforma. Então, observem que esses três... E aí tem vários outros exemplos aqui, tá? Mas somente esses três componentes aqui de APIs já deram uma celeridade muito grande para o Uber como uma plataforma que hoje é uma referência assim, no mercado. Beleza? Dúvidas, perguntas? Vamos lá. Tranquilo. Entendendo o modelo REST em APIs REST. Beleza? Então, REST significa basicamente Representational State Transfer, que basicamente o REST é um estilo arquitetural, certo? Assim, quando a gente fala de APIs REST, basicamente é um modelo de convenções que você define um serviço. O porquê disso? Ao invés de a gente ter, por exemplo, a Rayane pensando no modelo de API dela, o Wagner pensando em outro modelo e o Marcelo em outro modelo, imagina eu, como cliente, ter que consumir 3 modelos de forma que cada um de vocês pensou de forma particular. Então, seria difícil. Então, não teria uma adoção em massa disso. Porém, esse cara aqui, o Roy Fielding, ele criou aí na sua tese de doutorado, né, em 2000, esse modelo, né, que como ele falou aqui, como a gente fala aqui, ó, basicamente uma API REST, ela é o quê? Ela armazena toda essa questão, ela expõe toda a questão de funcionalidade, né, onde cada recurso, né, vamos chamar assim, informação, ela é identificada por uma URI, ou seja, vamos chamar de forma mais simples, uma URL, né, um endpoint, beleza? Os clientes podem interagir com recursos através dos verbos HTTP, ou métodos HTTP, no caso get, post, put, delete e patch, beleza? Então, essa é a forma que a gente consegue interagir com esse cara. E aí, no exemplo aqui, tá, de API de restaurantes, isso aqui, quando eu falo meu servidor, pode ser o localhost de vocês, pode ser o DNS lá do que o cliente tem, e assim por diante, né? Então, aqui eu tenho uma API de cardápio, né? Aqui, eu posso dizer que é a minha API, né? É o path principal da minha API, e eu tenho aqui o seguinte, ó, cardápio, eu quero ver todas as bebidas do meu cardápio. Então, bebidas acaba sendo o quê? O meu recurso dentro da minha API. Quando eu chamo o método get, significa que eu estou, por convenção, eu estou fazendo uma consulta. Eu quero trazer todas as bebidas que eu tenho dentro do meu cardápio, certo? Vamos supor que eu tenho aqui dentro da minha API, aqui, eu tenho meus pedidos, né? E aí eu posso dizer o seguinte, ó, quando eu chamo um verbo HTTP post, significa que eu estou inserindo, que eu estou criando um novo pedido, certo? E esse pedido, como eu falei, que a gente tem que ter uma semântica, um modelo padrão de comunicação. Quando a gente fala de APIs, né, geralmente vocês vão ver o termo payload, que significa basicamente ali o envelope, né, a tradução que eu uso, né, ou o conteúdo JSON que você passa para especificar o que você quer inserir, certo? Você tem aqui, por exemplo, eu quero realizar o pagamento de um determinado, sei lá, determinado pedido. Então, uma das coisas que eu tenho que fazer
passar aqui um parâmetro dentro da minha URI, né, que vai ser o código do pedido que foi retornado por essa ação aqui de cima. E aí eu vou aqui também chamar um post, porque eu vou realizar uma operação de inserção, né, de operação aqui de pagamento, beleza? Então, aqui um exemplo de APIs REST na sua semântica. Alguma pergunta até aqui? Dúvidas? Tá. Uma API REST, ou seja, o fluxo é uma API REST. Então, basicamente, a API REST está localizada lá, está hospedada no servidor. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho lá um servidor AWS, e lá no meu AWS eu tenho, por exemplo, lá uma máquina, uma VM, que eu coloquei lá um servidor Node, e esse cara aqui é quem hospeda a minha API, certo? O cliente faz a solicitação para um recurso específico, ou seja, sei lá, clientes, alunos, fornecedores, assim por diante, certo? E essa resposta geralmente vai vir no formato JSON, beleza? A comunicação é feita inteiramente por meio de solicitações e respostas HTTP. Então, HTTP, eu não vou entrar muito no detalhe de HTTP, mas basicamente é um protocolo em cima do TCP/IP, né, que define ali a forma como você faz perguntas e respostas. E a gente vai ver isso com mais detalhe já, ok? Então, algumas características de REST, né? Características fundamentais. Primeiro, ele é stateless, como eu já falei um pouco, ele é sem estado, né? Então, o Wagner fez uma requisição para um determinado servidor, o servidor respondeu. Por padrão, o servidor não lembra mais que aquele cara, que o Wagner é o Wagner. Para ele, se o Wagner chamar de novo, ele pode até tratar que isso aqui é uma requisição totalmente nova, certo? Uma forma de você poder controlar isso é usar o recurso de cache, que está chamando cacheable, que é o seguinte: eu guardar em memória uma determinada resposta que eu já enviei para o Wagner, de repente, e se ele vier buscar essa informação, que é a mesma informação, ao invés de eu ir no back-end, eu já devolvo tipo, isso que eu tenho em memória, isso que eu tenho na minha lembrança, para poder agilizar a resposta do Wagner. Isso melhora a minha performance, isso melhora tipo, a experiência de quem está consumindo uma determinada informação. Então, ou seja, é um mecanismo de você guardar em memória a resposta que você já possa ter invocado. Beleza? Ela tem uma natureza de cliente-servidor, de client-server, que é você, de novo, clientes fazem perguntas para uma camada servidor e essa camada servidora, por assim dizer, responde. Ele tem uma interface de, assim, padrão, né, que utiliza o conceito de URIs, né, que é o que a gente falou no slide anterior, que é essa representação através de URLs. Beleza? Ixi. Beleza. Então, como a gente estava falando, pessoal, então aqui acho que a internet quebrou ali, né? A gente está dando continuidade. Então, acho que a gente tinha matado esse slide, né? Então, ou seja, a coisa mais importante aqui, né, é a parte é vocês entenderem que uma API é stateless, ele é cacheable, que é assim, a gente traduz aqui para cacheável, né? Mas cache não é uma palavra em inglês, mas assim, que a gente chama assim, memorizável, né? Tipo assim, a gente consegue ali guardar uma informação para a gente reaproveitar quando essa mesma consulta é feita diversas vezes, né? Para economizar tempo onde a gente vai buscar dado nos backends, assim por diante. Então, e todas as APIs são representadas por uma interface comum, né? Que geralmente são as URIs, como a gente viu no slide anterior. Vamos ver os componentes das APIs. Então, aqui. Então, esses são os componentes de uma API, basicamente, certo? Deixa eu só colocar aqui minha canetinha. Então, basicamente, a gente tem os recursos, né? Então, os recursos, geralmente, eles se referem a um objeto, né? Que possa ser acessado através de uma URI. Então, cada recurso ele é único, né? E, de acordo com o verbo HTTP, ele vai ter um comportamento diferente. Exemplo de recursos: clientes, alunos, compras, despesas, né? Então, ou seja, tudo isso são exemplos de recursos, certo? Geralmente, a gente cria os recursos como um substantivo, né, no plural, né? Então, essa é a ideia, certo? Os métodos HTTP, ou também conhecidos como os verbos HTTP, né, já que eles são
esses caras aqui, ó, eles basicamente definem a convenção. Hoje em dia, existe esse conceito de convenção, ele é muito forte, porque ele economiza muito a questão de código. Então, ou seja, convenção, eu diria assim, que é basicamente assim, a forma comum de você meio que compreender e entender como algo, né, tipo, é construído, né? E aí, tipo, e esse padrão ele acaba se perpetuando, né, em qualquer forma de observar aqui sei lá, seja um código, seja uma configuração e assim por diante. Então, uma API é basicamente a mesma coisa. Então, toda API você vai ter o método GET, que ele recupera dados de um recurso. Toda API vai ter um método POST, ou um verbo POST, significa, né, postagem, postar aqui, que a convenção é o quê? Que ele cria, ele insere um novo recurso. Você tem o PUT, né, que ele pode alterar um recurso existente, certo? Você tem o delete, como já diz o próprio nome, né? Ele serve para você deletar ali um recurso, né? E o patch, ele basicamente você pode atualizar parcialmente o recurso. Eu quero um único atributo do meu objeto, sei lá, eu vou mudar aqui o salário de um funcionário. Então, é só o atributo salário que eu vou mudar, ou alguns atributos eu posso usar o patch como essa convenção, certo? Claro que quando a gente tem operações que são individualizadas, a gente vai ter que identificar aquele usuário que eu quero fazer a operação. Como que eu identifico um usuário do outro? Através de URIs, através de parâmetros, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Respostas. Então, assim, toda vez que... as primeiras aulas, né, de qualquer curso de computação, de tecnologia, sistema de informação, a gente vê lá as 3 etapas de processamento da informação, que é entrada, processamento e saída. Então, as APIs usam a mesma notação. Então, você tem lá a entrada, que é o envio do request, da requisição, o processamento dessa requisição e a devolução, né, que é um response, né, que é uma resposta, certo? E, geralmente, essa resposta ela traz dados com ela. Não somente os dados de envelope de retorno, mas ele traz informações super importantes, como status code, né? E a gente vai ver um pouquinho de status code daqui a pouquinho. Headers, são cabeçalhos, e o corpo da mensagem, certo? Então, geralmente, você tem ali, por exemplo, a resposta, de repente, uma mensagem, olha, o registro foi inserido com sucesso, ou você tem, de repente, se você gravou um registro e o retorno dele é o próprio registro já com o ID preenchido e algumas outras informações adicionais, né? Tem muitas informações que são preenchidas de forma automática, por exemplo, a data do cadastro, como eu falei, o número automático atribuído a um determinado registro e algumas outras coisas são dados que podem ser retornados depois de uma inserção, né? Exatamente para você falar, tem um wizard, por exemplo, né? Uma operação em várias etapas. Então, para eu cadastrar uma despesa, para eu colocar o meu anexo, eu tenho que saber a qual anexo, né, qual o arquivo, né, de imagem eu vou anexar qual despesa. Para eu saber que anexo, eu tenho que ter o ID da minha despesa primeiramente. Então, eu posso trabalhar na minha API para ter esse tipo de comportamento, certo? Status Code. Status Code é algo super importante e eu confesso para vocês que tem pessoas que são experientes em APIs e muitas vezes elas não sabem trabalhar muito bem com esses status codes. O status code é basicamente o resultado da operação que você estabeleceu com as APIs, né? Então, ou seja, além do resultado, por exemplo, às vezes a mensagem é muito complexo você determinar o que é de sucesso, o que é erro e assim por diante, e também é muito verborrático, ou seja, você tem que, geralmente é string, né? Agora, com o status code, na maioria das vezes, ele é um tipo inteiro, né? Então, ele sempre vai ter o seguinte, ele sempre vai ter a convenção que qualquer código que seja entre 200 e 299 é um sucesso, né? Geralmente, o mais usado é o quê? Quando você faz uma consulta e retorna dados, o status code geralmente é 200, certo? Quando a gente cria um registro, quando a gente faz um post, vocês já observaram qual que é o código de resposta? Qual que é? 201? 201, exatamente. Certo? E existem outros, e aí existem APIs que eles podem customizar esse sucesso com algum código específico daquela API, exatamente para ajudar o consumidor daquela API a saber qual foi o comportamento que aconteceu ali de resultado, né, de sucesso daquela API, né, e aí qual o caminho que ele segue, beleza?
Códigos do estilo 300 alguma coisa, são redirecionamentos, ou seja, a minha API, ela pegou aquele resultado, ela redirecionou para uma outra API, para um outro recurso, então geralmente ele retorna um 300, certo? Código de erro do cliente, por exemplo, todo o erro que é de 400 a 499, né? Então, ou seja, então você tem ali, por exemplo, isso aí é uma forma de representar todo o erro que o cliente causou na sua API. Ele não informou um dado que era necessário, ou ele fez uma chamada que não atende a um determinado pré-requisito daquela chamada, né? Então, vou dar um exemplo. Quando você tenta fazer uma chamada a uma API, que essa API você não passou as credenciais de autenticação, qual que é o código de erro que ele retorna? Já repararam? Qual que é? Lembram? É o erro 401, né? Que é o not authorized, né? Aí você tem o 403, 429, você tem uma porção de códigos que você pode utilizar. Tem uma tabelinha de códigos depois que eu recomendo vocês darem uma olhada, que é códigos, status code do HTTP. Então, você tem uma lista de sugestões de status, né? Que pode ser, vamos dizer aqui, compartilhado, né, com vocês. Deixa eu só pegar aqui o meu navegador rapidão, para mostrar esses... existem vários sites que você pode buscar isso aqui. Mas eu tenho aqui... Deixa eu pegar aqui. Então, por exemplo, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Isso. Então, aqui no site da Mozilla, a gente tem, né, essa informação aqui. Estou vendo aqui? Então, tem aqui, deixa eu aumentar um pouco, né? Então, aqui, ó, eu tenho aqui as respostas com sucesso, né? Então, seja, o que é o get, head, put, post, trace. Aí, por exemplo, ó, 200 é OK, 201, created, 202, accept, né? 203, no authoritative information. Então, vocês tem um monte, 204, no content. Ele processou, mas ele não tem nenhum resultado para mandar para o cara. Então, você tem aqui, ó, todos os né, possíveis status code que você pode utilizar aqui, né, do seu implementação do back-end. 400 bad request, 401 unauthorized, 402 payment required, 403 forbidden, 404 not found, 405 method not allowed, 403 not acceptable. Aí você tem aqui 407 proxy authentication required, 408 request timeout, 409 conflict, 410 gone. Então você tem aqui um monte de URL too long, 415 support with media type. Então você tem uma porção de status code, né, que você pode utilizar. 429, por exemplo, too many requests, né? Então você tem um monte de coisa aqui, ó. Mesma coisa para os erros aí no HTTP Code 500, né? Então vocês têm 500 para internal server error, 401 not implemented, 502 bad gateway, 403 service unavailable, serviço indisponível, 504, perdão, get to timeout. Então você tem uma porção de códigos que você pode utilizar dentro do seu mecanismo, dentro da sua, dizer assim, implementação de back-end, e aí você consegue interpretar exatamente o que retornou de código da sua, vamos chamar assim, das suas operações. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, continuando aqui. Recursos. Vamos ver sobre esse cara aqui. Então, em uma API REST, um recurso é qualquer objeto que pode ser acessado através de uma URI, certo? Pode ser um objeto singular, como usuário, uma coleção de objetos, com uma lista de usuários, certo? Exemplo de recursos inclui coisas como usuário, produto, uma postagem de blog, comentários e etc. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um recurso que tem postagens. Significa que eu tenho mais de uma postagem, né? Ou seja, porque isso está no plural. Comentários, a mesma coisa, certo? Um recurso é identificado por uma URI exclusiva. Por exemplo, a postagem de blog número 12
pode ser identificada pelo URI, por exemplo, /posts, que é minha URI, que representa esse meu objeto posts, e quando eu passo que é o 12, eu estou individualizando que eu quero só o post de 12, e aí eu tenho um único cara representado, beleza? Então, a gente vai ver um pouco a semântica para a gente construir URIs, certo? Alguma dúvida até aqui? Nessa parte de URIs, resources? Não, aqui não. Nenhuma dúvida. Eu só estava cometendo erro, eu não estava usando no plural, só no singular. Agora eu vou corrigir essa anotação. É interessante, assim, se você tiver uma API que retorna um único dado, e esse dado é individual, certo? Até você pode usar no singular, mas assim, imagina que você tem assim, por exemplo, você quer um retorno de vários clientes. Então, quando você fala cliente, retorna uma lista de clientes, isso está inconsistente, entendeu? Então, essa que é a conversão interessante. Eu tenho uma Oi? pergunta, Edgar. Como parece que a gente vai usar o strap, então o correto já é criar no plural as tabelas? Não, porque aí a gente está entrando numa implementação do Strap, mas o Strap ele até já cria a API com essa convenção. Então, você não tem que se preocupar com isso. Então, quando você cria, por exemplo, um objeto chamado despesa, lá no Strap, você está criando um objeto, uma classe despesa, certo? Então, quando o Strap, né, no caso, ele gera a API, ele já gera despesas automaticamente, beleza? A gente já viu isso aqui, beleza? Introdução a JSON, certo? Você já conhece muito a questão de JSON, né? Então, assim, mas como esse curso está sendo gravado para disponibilizar para outras pessoas... Edgar, rapidinho. Você está passando os slides? Não está aparecendo, não? Não, tá no do Então... status code ainda. tá. Então, peraí. Agora voltou, né? Perdão. Agora está aparecendo? Está no Agora JSON? tá. Tá Beleza. no JSON. Tá. Então, vamos lá? A gente só para... Então, a gente viu aqui, só para voltar um pouquinho. Então, a gente viu a parte de resources, né? E aqui a gente tem um exemplo que eu mostrei aqui, do post, né? Que aqui tem, por exemplo, eu tenho aqui as postagens, né? Que seriam os posts. E aí, se eu quiser individualizar um post, eu passo aqui um ID para ele. A gente vai ver um pouquinho dessa questão de parâmetro daqui a pouquinho, tá bom? Introdução a JSON, então a gente tem aqui, ó. Então, JSON, apesar de vocês já conhecerem do que se trata, como esse curso está sendo gravado, então é bom a gente dar aí uma revisada para todo mundo. Então, JSON vem de JavaScript Object Notation, né? Então, então é uma anotação de objeto baseado em JavaScript. Então, eu gosto de associar muito o conceito de JSON a uma classe, né, de qualquer linguagem de programação. Uma classe Java, uma classe C#, uma classe até do TypeScript, uma classe em Python, né? Então, esse basicamente é o conceito de um JSON, né? Então, ele é um formato de dados super leve, de ler e escrever usando uma estrutura, perdão, aqui está errado, uma estrutura de dados. Então, não, perdão, isso é para estruturar dados, não está certo. Então, o que acontece com o JSON é o seguinte: antes do JSON, existia um formato que se chamava XML, que significa Extensible Markup Language, que eram basicamente usados como tag. Então, por exemplo, o HTML é um exemplo de demarcação de dados através de tags, né? Então, você tem ali o body, você tem ali um H1, um H2, um UL, um li, e assim por diante. Então, são os tags que tem dentro do HTML. O XML permitia a gente criar a nossa própria representação de dados. Porém, o XML, com o tempo, ele se tornou um formato muito... existe um termo comum, verborrático, ou seja, muito verboso, ou seja, muita informação que você não precisava ter, especialmente essas tags e tudo mais e tal. Então, o JSON ele veio como uma evolução do próprio XML. Existe uma tentativa aí no mercado de usar formatos de dados. O YAML é um exemplo, o TOML é um outro exemplo,
mas assim, eu particularmente gosto muito do JSON, porque ele é muito claro ao que ele... Você olha o JSON e entende o que ele faz. Às vezes você vê um TOML ou um YAML, o YAML ele usa muito o conceito do Python de estrutura por posicionamento, isso às vezes não é tão legal, né? Eu particularmente não gosto. Então, assim, como eu falei, o JSON é uma maneira leve e simples de transmitir dados, né? A sintaxe do JSON é derivada do JavaScript, né? Então, ou seja, é muito fácil de você representar um objeto, e ele é compreensível por qualquer linguagem de programação que seja minimamente decente, ele vai ter algum mecanismo de tratamento de JSON, certo? Um objeto JSON ele é basicamente um conjunto de chave e valor, né? Então, seja chave, o nome do atributo, o valor desse atributo, beleza? E ele pode ser de diversos tipos, desde string, um número, um booleano, um nulo, um array, ou até um outro objeto JSON, beleza? Então, isso aqui é algo interessante. Então, esse é um exemplo aqui, ó, de JSON, onde eu tenho o seguinte, ó, eu tenho um atributo nome, idade, cidade e hobbies, né? Então, são atributos desse JSON e eu tenho os valores. Então, eu tenho aqui Alice, idade 25, cidade de São Paulo, e os hobbies que ela tem, é um array que eu tenho, leitura, viagens, fotografia, certo? Lembrando que eu poderia ter um array de objetos, certo? Também. Então, aí a gente tem essa... E aí, o que define, acho que tem aqui a separação disso aqui, ó. Uma coisa interessante aqui é o seguinte, tá? Toda vez que eu tiver um array, toda vez que eu tiver vamos chamar aqui um colchete, certo? Como a definição aqui, como o valor de um determinado atributo, eu estou, então, inferindo, a convenção, então, é que isso é um array de dados, uma lista de dados, beleza? Então, é disso que se trata aqui, no caso, a questão aqui da estrutura de dados dentro do JSON, tá? Atributos, beleza. Então, aqui no caso aqui, ó, a gente pode ter uma lista de valores que é um array, que no caso aqui são os hobbies nesse exemplo aqui, beleza? O JSON nos permite criar qualquer estrutura e representação de dados, a serem consumidas e manipuladas pelas aplicações. Então, nesse curso a gente não vai ver sobre GraphQL, né? Mas assim, o JSON ele é muito rico, você consegue fazer simplesmente o que você quiser com ele, certo? Em termos de estrutura de dados, até eu acho que as grades de curso de computação deveriam utilizar JSON como estrutura de dados para as pessoas entenderem de forma mais lúdica como você estrutura dados, né? Muitas das vezes, beleza? Então, agora chegou uma parte bem bacana que a gente vai ver aqui a parte a gente vai exercitar agora algumas coisas, tá? Então, o que a gente precisa ter instalado aí? A gente precisa ter instalado o Node na máquina de vocês. Eu recomendo aqui o HTTP, que é esse utilitário aqui, o Postman e o Git, beleza? Então, esses são os caras que a gente vai ter que usar para fazer os exercícios, tá bom? Então, vou aqui fazer a parte prática, tá? Então, eu vou resolver os exercícios, certo? Mas o ideal é que vocês resolvam isso aqui, né, dentro da possibilidade de vocês aqui, tá? Então, ou seja, como esse curso é gravado, de novo, interessante agora que quem está assistindo isso aqui gravado, pegue os slides, né, que tem no curso aqui, tente seguir sem ver essa parte que eu vou mostrar agora do curso, né? E implementar sozinho e, de repente, usar essa parte aqui que está gravada mais para conferir se o que você fez foi certo ou não, tá bom? Mas vamos aqui aproveitar essa parte aqui para também testar algumas coisas. Então, aqui a gente vai clonar um repositório que eu já tenho pronto aqui, certo? Então, deixa eu ver aqui como é que eu vou pegar aqui essa URL. Então, aqui eu vou usar o comando git clone. Então, o comando git clone, ele basicamente ele clona um repositório do GitHub, nesse caso aqui, na verdade, de qualquer ferramenta que use o Git como protocolo, certo? Deixa eu só ver isso aqui. Vou criar aqui um diretório para
para a gente tratar isso aqui. Beleza. Estou vendo minha tela direitinho? Está muito pequeno? Como é que tá? Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Tá? Estão vendo minha tela? Sim, sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um git clone. Ele vai clonar aqui meu repositório. Então, está aqui o meu curso API Fundamentos, certo? Quem tiver interesse em ver esse curso, ele está aqui, ó, certo? Ele basicamente tem um arquivo aqui que é meu DB.json, beleza? Então, tem aqui uma estrutura de dados aqui onde eu tenho funcionários, que é um array, né? Um array de objetos que eu tenho aqui. O ID, nome, salary, são os atributos que eu tenho para cada, assim, objeto funcionário, beleza? Vamos aqui continuar aqui o nosso exercício. Então, deixa eu ver aqui o que o cara aqui pede. Então, esse cara aqui vai criar na máquina os arquivos necessários, mas importante é o data.json. Na verdade, é db.json. Deixa eu até atualizar aqui que o nome do arquivo é db.json. E é o que está aqui. Beleza? Bom, então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou para não... Quem quiser usar sem linha de... Assim, você não precisa do Visual Studio Code aqui, tá? Mas, assim, como a gente sempre... Eu particularmente recomendo, né? Quem utilizar aí para desenvolvimento hoje, particularmente, né? A gente não usa o Windows aqui na Kea Labs. A gente usa Linux, então eu recomendo vocês utilizarem Linux, porque tem alguns recursos mais fáceis para desenvolvimento. Então, um deles aqui, para quem usa Linux, é o Vim, ou se você não tiver o Vim, é o VI, ou o Nano, certo? Então, são 3 editores de texto em linha de comando que funcionam super bem. Então, aqui, se eu der aqui um Nano DB.json, ele vai mostrar aqui meus dados que eu tenho aqui. Ó. Tenho 3 funcionários até o momento aqui, beleza? Ctrl X, já saí. E aqui o que a gente vai fazer agora, de acordo com o meu exercício, é subir aqui o meu servidor aqui no caso. Não acredito, cara. Acho que eu coloquei de propósito não editar só para a pessoa digitar. Então, aqui eu vou colocar o quê? Vou digitar aqui o meu comando npm install, caso eu não tenha, né? -g, meu JSON Server. Então, esse cara aqui, ele é um utilitário, né, que tem aqui em Node, que é para você simular um servidor JSON baseado num arquivo, né, JSON simples da vida, como esse arquivinho que a gente tem aqui. Então, para você testar a API, para você criar uma API e tal, ele é um cara, você não vai precisar de banco de dados, você não vai precisar nada, né, nesse sentido para você criar uma API REST. Beleza? Então, esse cara aqui está criado, né? Então, assim, está aqui no ar. Então, continuando agora, a gente vai fazer o quê? Ó? A gente vai usar esse comando aqui, ó, JSON Server, --watch db.json. Então, o watch significa, né, o verbo, vamos dizer assim, observar, né? Então, seja o arquivo db.json, beleza? Então, vamos lá. Então, agora eu tenho o meu servidor e eu tenho já ali um recurso, ó, funcionários, dentro da minha estrutura, certo? De dados ali que eu tenho naquele meu arquivo, beleza? Então, meu arquivo subiu com sucesso. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação, só para vocês poderem chegar aqui no mesmo status que eu estou, pode ser? Sim. Eu vou só parar aqui para todo mundo ficar no mesmo passo aqui. Isso aqui, pausa. Então, como vocês podem ver, então, eu tenho aqui meu terminal, tá? Eu tenho aqui meu serviço rodando. E aí, ó, eu tenho aqui, por exemplo, eu posso agora chamar aqui a minha API de funcionários. Então, existem 2 comandos, né? Um no Linux, que é o padrão, que é o curl, -i. Então, eu vou aqui chamar, né? Então, seja aqui, ó, o meu servidor, né? http://, meu servidor que é localhost, a porta 3000, que é onde ele subiu, /funcionários, beleza? Então, fui lá, ele me trouxe todos os meus funcionários, beleza?
Ou, se você instalar o HTTP, então você tem a mesma coisa aqui, o HTTP, localhost 3000 /funcionários. Opa. E aí, a diferença é que o HTTP, ele me dá tudo já com bonitinho, com syntax highlight, me mostra aqui os cabos. Então, aqui, vamos ver aqui, interpretar um pouco essa resposta aqui, tá? Então, ele diz que o meu protocolo HTTP é a versão 1.1, né? Então, aqui ele me deu alguns cabeçalhos, ó, que é Access Control, Cache Control, Connection, Content Length, que é quanto que é o tamanho da minha resposta, qual que é o meu content type, ou seja, qual que é o tipo de conteúdo que ele devolveu. Então, ele devolveu um application/JSON, no char7 UTF-8. Então, application JSON é o que a gente chama também de media type, né? O tipo de mídia, né? O de dado que a gente está retornando. A data, aqui o e-tag, o expiry, keep alive, pragma, e aqui, por exemplo, o powered by, que é um cabeçalho dizendo que isso aqui está no meu servidor Express, beleza? Então, toda a requisição ela vai trazer cabeçalho e aqui eu tenho minha resposta, beleza? E aqui uma coisa interessante, ó, o meu código de resposta foi 200, beleza? Então, tudo certinho. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Então, ele trouxe exatamente aqui os dados que eu tenho dentro da minha estrutura, beleza? Eu vou aqui só fazer um teste, que é o seguinte, ó, e aqui no meu servidor ele mostra quanto tempo que ele trouxe cada requisição. A primeira requisição é um pouco mais lenta, a segunda ele meio que já começa ali a se otimizar, meio que quase que um cache ali para a gente, tá bom? Vou parar esse cara aqui por um instante, vou aqui no meu, nesse meu arquivo aqui para fazer um teste aqui, ó. Então, o que acontece se eu criar aqui mais, isso aqui né, eu gosto um pouco de luta, então isso aqui são lutadores do UFC, né? Então, eu vou criar aqui mais um lutador. Então, vou colocar aqui um salário aqui de 12.000, eu vou colocar aqui um lutador ali que é o ID 4, beleza? E vou colocar o nome dele como Alex. Vou colocar aqui um que eu gosto muito, o Royce Grace. Beleza? Vou salvar esse cara. Agora, quando eu subir o meu servidor aqui de novo, ops, isso aqui vai dar problema porque ele não está no ar, né? Então, eu vou subir esse cara aqui. Então, agora, quando eu consultar aqui os meus dados, apareceu aqui mais um lutador que é o meu Royce Grace. Beleza? Tranquilo? Só que, poxa, mas ninguém vai inserir no arquivo. As pessoas vão inserir por um cliente HTTP, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Na continuação do nosso... Então, tudo que eu mostrei aqui, ó, tá aqui sendo mostrado para vocês, tá? Como que roda esse cara, né? Aí a parte de filtro de dados, né? Então, por exemplo, aqui, ó, como é que eu faço para minha API eu retornar só o meu último cara que eu adicionei? Então, aqui, o que eu vou fazer eu vou colocar funcionários /4, significa que ele vai pegar ali o meu ID 4 como sendo a individualização do funcionário que eu quero em questão, né? Então, tá lá. Quando eu fizer a busca, ele me traz só o Royce Grace. Então, o que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Então, imagina que eu estou desenhando uma tabela, certo? De dados. Então, eu tenho ali um botão detalhes. Então, cada linha tem que ter especificado, beleza, para qual recurso eu vou, né? De acordo com o ID que eu tenho aqui especificado, que é esse /4 aqui, beleza? Então, aqui agora a gente vai inserir um dado, beleza? Então, aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir meu Postman, para ser mais fácil para todo mundo. Postman. Engraçado, Postman abriu um lugar. Aqui.
Minha máquina está ligeiramente carregada, então estou demorando aqui o Postman a abrir. Então, vamos lá. Então, aqui a primeira coisa que eu tenho é o meu... Eu vou aqui, então, é o seguinte. Então, agora eu quero inserir um registro. Então, qual que é o verbo HTTP que eu deveria utilizar aqui, pessoal? Quem quer arriscar aí na resposta? É o post, né? É o post. Post. Legal. Então, aqui eu vou usar o post, certo? E aí eu tenho que passar um body. Body é basicamente um envelope que eu tenho que passar para o que eu quero inserir, né? Então, aqui eu tenho como exemplo, então, eu tenho aqui um JSON, que é para eu inserir aqui o... Opa! E copiar. Eu tenho que inserir, para eu inserir aqui o meu Rodrigo Minotauro. Então, eu vou colocar aqui o meu, só que como é um JSON, eu tenho que colocar aqui chaves, né? Pronto. Agora aqui, acho que ele foi direitinho. Só tirar aqui os espaços em branco. Aqui eu tenho uma opção no meu... Como está aqui meu Postman, para vocês poderem ver. Então, aqui eu tenho uma opção aqui que é o... Beautify. Beleza. Então, ele já deixa aqui tudo formatadinho. Eu tenho um ID 4, certo? Já na minha base. Vamos ver o que ele faz se eu tentar dar um post aqui. Vou dar um send. E ele disse aqui, ó... Não sei se está certo. Que estranho. Era para ele dizer aqui que o cara funciona. Ah, perdão. É funcionário? Não, perdão. Funcionário? Chegou aqui. É funcionários mesmo. 3.000 localhost funcionários. Beleza. Bom, o problema aqui é o seguinte, ele já tem um ID 4, então eu tenho que colocar aqui um ID que seja 5, né? Então eu vou aqui dar o 100, vou ver se isso explica o problema. Não, está 404 mesmo. E está dando esse problema aqui. Copiar essa URL, copy. Esse cara aqui está no... Está vendo algum problema aqui. Deixa eu mudar aqui um negocinho. Deixa eu ver se o problema é na porta ali do meu servidor. Deixa eu ver aqui, como é que eu mudo a porta desse cara? Eu tenho aqui menos forte. Beleza. Então, deixa eu dar aqui, agora eu vou iniciar meu JSON Server. Só que vou colocar aqui um parâmetro menos port. Vou colocar aqui 3.450. Então, meu serviço agora vai subir na porta 3.450. Deixa eu ver se isso aqui é problema do meu post, né? Vou colocar os 3.450 funcionários. Vou tentar aqui o mesmo, o 4 primeiro. Aqui o send. Agora ele me retornou o erro, diz assim, ó, tem um erro 500, certo? Agora funcionou certinho. E aí ele diz que eu tenho um ID duplicado aqui, beleza? Então, ou seja, então isso não vai funcionar. E aqui ele também me mostrou o erro aqui no meu console do meu servidor. Então é muito importante quando a gente usa as APIs, assim, testar no cliente, ver a resposta, mas também olhar no console do serviço, o que ele retornou ali de resposta, tá? Então aqui eu vou colocar aqui agora o ID 5, né, no caso. Aqui vou dar aqui o send. E aí ele me retornou 201 created e ele criou ali agora o meu registro, que é o Rodrigo Minotauro, beleza? Então agora eu vou aqui, ó. Então se eu retornar aqui, ó. Aqui um exemplo, ó, ele me trouxe como resposta, ele me trouxe o próprio registro criado, tá? Junto com o HTTP Code Creator, e ele me trouxe todos esses cabeçalhos aqui, ó. Certo? Então isso aqui é muito importante também, porque existem aplicações que muitas vezes vão checar os cabeçalhos para saber o que eles tomam de decisão para fazer dali para frente, ok?
Então, aqui, ó, agora a gente vai fazer uma consulta de todo mundo, né? Para fazer a consulta, eu tenho que usar qual o verbo mesmo? Get. Beleza, então get. Então, ele retornou aqui, então, ó, todos os meus funcionários, beleza? Todos, no caso aqui, todos os funcionários que eu tenho aqui. Como é que eu faço se eu quiser só esse último que eu inseri, que é o Rodrigo Minotauro? Como é que eu trago esse cara? Barra. Pelo ID. Então, /5. Então, ele traz aqui o meu Rodrigo Minotauro. Então, tá certinho. Então, quando eu tenho ali que a gente chama aquilo de URI parâmetro, ou seja, parâmetro de URI, ou parâmetro de endereço, de URL, ok? Então, eu estou trazendo esse cara aqui, certo? Então, estou individualizando esse dado. Agora, eu tenho o seguinte, ó. Creator, se você quiser fazer um modo curl, esse aqui a gente já fez a consulta, só que aqui no caso a gente mudou para, não é mais 4, é 5, né, no nosso exemplo aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai alterar o salário do Charles do Bronx, beleza? Então aqui, o que a gente vai fazer? Então agora, eu vou usar aqui o verbo patch, né? Então assim, se eu usasse o get aqui, ó, ele me traz aqui o Charles do Bronx, que o salário dele é 18 mil, beleza? Então, aqui, ó, como é 18 mil, eu vou alterar para um outro valor. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou pegar somente o meu... Ops. Então, eu vou pegar aqui somente o meu salário, certo? Desse meu funcionário aqui, ó. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, então, aqui no meu dado, que é do tipo raw, né? Tipo assim, então, raw data do tipo JSON, eu vou colocar aqui o seguinte. O salário desse cara aqui vai ser agora 13.800. Beleza? Só que aí agora eu vou usar o verbo patch. O que eu estou fazendo com patch? Né? Patch significa mais ou menos tipo remendo, vamos chamar assim, né? Na tradução literal. Né? O conserto, ou sei lá, algo que você prega, algo do tipo. Né? Acho que remendo é o melhor mesmo. Então, aqui é o seguinte, ó, então aqui eu vou alterar esse meu funcionário aqui, né? Esse meu funcionário, o salário dele vai ser agora, zero a mais, 13.800. Então, vou aqui dar um send. Beleza? Ele me deu um bad request, por quê? Ele disse que isso aqui não é um JSON. Ele tá dizendo, por algum motivo está dizendo que isso aqui não é um JSON. Deixa eu colocar o JSON direitinho aqui. Então, salário é igual a 18 mil. Ou 13.800. Beleza. Então, tá lá. 13.800. Dá o patch. Send. E aí ele já alterou aqui o dado aqui do Charles do Bronx, que é o funcionário de ID 3. Se eu consultar todo mundo aqui agora, para vocês verem que funcionou, send. Então está aqui todos os... Aqui agora o meu ID 3, ó, Charles do Bronx, tem salário de 13.800. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Agora, bom, como é que eu faço aqui se eu quiser excluir o meu ID 3? Como que eu faria isso aqui? Vai usar o delete. É o Del. Valendo um flaut vento. É o Del. Usar o Del. Computador Dell? Se for Lenovo, Vai então, usar o delete e vai passar o ID. então delete. Aí eu tenho que passar qual que é o ID aqui. É o 3. Três. Então, /3. Dá o send. Então, ele retornou aqui 200, ok. 200 significa o quê? Ok, foi isso. Sucesso. Isso é um sucesso. Isso aí. Então, ele não retornou nada, porque escolhi o cara, não tem por que retornar nada.
Se eu fizer aqui agora o get, tentar buscar esse cara aqui, ó, ele vai dar 404, que é not found. Se eu retornar todo mundo aqui agora, dá o send, então ele retornou todo mundo, menos o ID 3. Então, nossa API funcionou. Beleza? Tranquilo? Eu vou pausar aqui a gravação só para vocês fazerem esses testes aí. Vocês já fizeram? Como é que está essa parte? Já fizeram? A gente vai adiante. Perfeito. Eu vou deixar então vocês fazerem isso aqui depois, tá? Só para a gente não estender muito, tá bom? Então, vamos ver Beleza. aqui de APIs, alguns conceitos interessantes aqui que a gente tem para mostrar para vocês, tá ok? Então, a gente está no capítulo 8 já. Então, vamos lá. Então, como falei para vocês, os verbos HTTP, eles são a convenção que definem como os dados vão ser tratados, como as operações vão ser executadas dentro do nosso recurso, beleza? Então, a gente tem aqui, ó. Então, revisando, get, retorna dados, post, insere, put ou patch, atualiza e delete, exclui, ok? É importante salientar que o contexto da URI, ou seja, o endereço da API, pois em alguns cenários a operação que queremos realizar é sobre um registro específico, individualizado. Para isso, geralmente vai estar representado por um path parameter, ou seja, na própria URI. Path parameter é um parâmetro dentro do path. Path é o caminho, a URI da nossa API, no caso. Então, aqui no caso, o exemplo, HTTP delete. Então, a minha API, né, o meu endereço, cliente do ID 23433. Então, o resultado ele vai escolher o cliente com esse ID que é passado aqui na minha URI, beleza? Put ou patch em cima desse cara, ele vai atualizar, certo? Somente também os dados que eu passar, somente esse cliente com esse ID e nenhum outro, certo? Então, o verbo e contexto das APIs influenciam totalmente no comportamento a ser implementado e esperado pelas mesmas, ok? Então, é importante salientar isso aqui. Parâmetros para a API. Então, nós temos dois tipos de parâmetros. O primeiro deles é o Path Parameters, que são parâmetros passados na própria URI. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Minha API, quando eu falo minha API, tá, pessoal? Uma convenção, que é HTTP, meu servidor, meu IP, meu DNS, qualquer coisa, certo? Aqui eu tenho clientes, o meu ID 2332 me dá o saldo. Então, eu tenho uma operação de clientes que eu quero o saldo. De quem? Do meu ID que está aqui via meu path parâmetro, certo? Então, eu posso compor a minha URI, conter os meus parâmetros ali dela, para quê? Para facilitar a leitura. Então, quando você bate o olho nessa API, você vai assim, pô, é o saldo desse cliente. Beleza. Então, é um exemplo de como você compõe as suas APIs. Clientes, contas do 2332, extrato completo de abril de 2023. Então, aqui eu tenho 3 parâmetros. Seriam quais? Vamos lá? O ID, o que quer, né, no caso, o estado completo, e de quando. E que é esse dado. Quando são quais parâmetros está representando o quando? Ah, Mês e o ano. Exatamente. Então, eu quero de abril de 2023. Se eu quisesse, por exemplo, maio, então eu teria aqui maio de 2019. Então, eu teria aqui outro parâmetro totalmente diferente aqui dentro da nossa instrução. Beleza? isso. Query Parameters. Query Parameters são parâmetros que têm chave-valor passados depois de um símbolo de interrogação ao final da URI, certo? Então, aqui eu tenho, de novo, ó, o contexto da minha API, http, minhaapi.com.br, http, localhost, porta 395, a minha API, / cidades com essa informação aqui, ó, do estado igual a MG. Então, o que isso aqui significa? Eu estou pegando na minha URI um parâmetro, certo? Que se chama estado, onde o valor é MG. Então, se eu estivesse fazendo uma API que ela faz um select no banco de dados, ou que ela faz uma busca em algum arquivo, algo do tipo, eu estou especificando que eu quero somente as cidades onde o estado seja MG. Beleza? Aqui eu tenho outro exemplo onde eu tenho 2 parâmetros de query, né, de query parameters, ou
Acho que realmente não tem outro nome, é query parâmetros, certo? Então, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho estado é igual a MG e... Então, aqui eu tenho um e-comercial, que é como eu represento, como eu separo os parâmetros dentro da minha URL. Cada conjunto de chave-valor tem que ter um e-comercial para o URL identificar. Então, é essa chave-valor, essa chave-valor, essa chave-valor, beleza? Então, aqui eu tenho o estado, que é MG, e começa com, é o outro parâmetro, BE, certo? Então, eu vou ter dois parâmetros aqui. Então, primeiro a cidade de Minas Gerais e começa com o valor BE. Então, eu teria aqui Belo Horizonte, Betim e assim por diante, tá ok? Então, query parâmetros são separados por e-comercial e sempre terão notação chave-valor, beleza? Existem algumas gambiarras, certo? Que são feitas dentro de query parâmetros. Por exemplo, gambiarra que pode ser feita aqui. Eu quero ter um único estado, eu quero ter um único parâmetro estado. Então, geralmente, o que o pessoal faz é colocar o quê? MG, por exemplo, vírgula, Pará. Vírgula, Mato Grosso do Sul. Beleza? Então, esse meu parâmetro estado, ele recebe 3 informações. Só que cabe daí ao seu back-end fazer o split, separar essas vírgulas, né? E aí definir como vai ser o seu retorno. Então, isso aqui são alguns recursos de criatividade para você ali delimitar como seus parâmetros vão ser tratados, tá ok? Beleza? Dúvidas, perguntas? Não, tranquilo. Então, vamos lá. Aqui, use sempre entidades como substantivo e preferencialmente no plural. Então, isso responde ali a questão do Marcelo, né? Então, clientes, compra, clientes, ID, detalhes, e clientes com path parâmetro, ou seja, então, clientes ativos igual a true. Clientes com query parâmetro aqui no caso, entendeu? Então, é como você desenha a sua API. Modelo de ORI não recomendado, certo? Então, ou seja, isso aqui no início de REST tinha muita coisa que era assim, de APIs era assim. Então, minha API, cadastrar cliente ativo. Tipo, então vou ter que ter uma outra operação para cadastrar cliente nativo, para cadastrar cliente alguma coisa. Então, vou ter uma porrada de URI para poder fazer coisas que poderia fazer de uma única URI. Então, quanto mais versátil for a minha URI, ou seja, o meu recurso, o meu resource, melhor eu vou ter, né, aí a nossa solução. Beleza? Aqui eu tenho, por exemplo, consulta cliente. Pô, mas, de novo, não é legal isso aqui. Ó. Buscar compra de cliente. Só aqui eu tenho 3 operações que eu poderia ter numa única URI. Beleza? Buscar CEP de UFMG cidade BHZ. Então, isso aqui também ó, é uma API muito... Não é legal essa nomenclatura, essa definição. Então, não é recomendado. É proibido eu fazer? Não funciona a minha API? Vai funcionar. Mas não é algo que vão olhar, pô, que API legal que o cara escreveu. Tá ok? Então, só uma convenção. HTOAS. Isso aqui significa Hypermedia as the Engine of Application State. Isso aqui é o estado da arte de APIs, certo? Por quê? Ele consegue te retornar não só o registro, mas também informações a respeito de paginação, detalhes daquele registro. Ele meio que, somente com o resultado de dados, você consegue meio que interoperar sobre tudo que tem dentro de uma única API. Deixa eu ver se aqui eu coloquei um exemplo, certo? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho um retorno de uma API que eu tenho aqui, ó, ID 1, Alice, links. Então, eu tenho o link aqui para ela mesmo, certo? Que é esse cara aqui. E eu tenho aqui, por exemplo, se eu quiser fazer um delete, eu tenho que chamar esse link aqui, que é o que vai com o meu delete e essa é a minha instrução aqui. Então, esse HTOAS, certo? Assim, como diria um amigo meu, é creme de la creme, ou seja, o estado mais legal para você desenhar uma API. Alguns frameworks já entregam APIs assim. Então, por exemplo, vocês mencionaram ainda há pouco o Strap já te entrega uma API no formato HTOAS. Beleza?
Cabeçalhos e headers. Então, um monte de gente ignora isso aqui, mas isso é extremamente importante, certo? A brincadeira que faço aqui, quando eu atuava mais na parte técnica, eu usava, assim, cabeçalhos ao extremo, certo? E aí, pô, mas por que a API tem hora que ela faz assim, tem hora que ela faz assim? Pô, assim, muito pelo resultado dos headers, né? Então, você consegue enriquecer muito como que você trabalha com esse cara aqui, ó. Então, tudo isso aqui, ó, você consegue dizer assim, pô, se o meu content length for 0, um exemplo, pô, não tem resultado. Então, é muito mais fácil eu fazer, tipo, uma conta com isso aqui do que pegar uma string, formatar o resultado para string para ver se o length dela é 0. Tipo, isso aqui é um inteiro, então é muito mais fácil trabalhar com esse cara aqui, entendeu? Então, assim, tudo isso aqui são informações que você pode trabalhar bastante. E também, muitas vezes, você pode inserir cabeçalhos no retorno da sua API para determinado, por exemplo, front-end. Pô, se o cara ele fez uma requisição, por exemplo, de um Android, eu posso ter alguma coisa que o Android faz que pode ser diferente do Swift, por exemplo, ou do React Native, ou como é o nome daquele cara que está na moda agora? O Flutter, né? Então, pô, eu quero passar alguma informação para esse cara, para ele, de repente, garantir que o resultado é para ele mesmo, algo do tipo. Então, você pode inserir um cabeçalho no contexto para que o consumidor da sua API tenha essa facilidade ali no retorno. API Gateways, está acabando já, tá, pessoal? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, os APIs Gateways, basicamente é o seguinte, o que aconteceu com a chegada das APIs? Então, ou seja, um monte de gente começou a trabalhar somente com APIs, né? Então, ou seja, o que aconteceu aqui? Então, vamos lá. A Rayane foi lá e criou uma API em Python. Aí a Rayane teve que colocar aqui um serviço de segurança, um serviço de log, um serviço de cache. Aí o Marcelo foi lá e criou uma outra API em Node, aí ele teve também que criar um recurso de segurança, ele teve que criar um outro cara de log, um outro cara de cache. Pô, por que ele não utilizou o mesmo recurso de segurança que tinha aqui no serviço Python? Porque um é Python e o outro é Node.js, então incompatível, certo? Aí chegou o Wagner e criou uma em Java. Putz, mesma coisa. Esse cara aqui tem um serviço de segurança, esse cara tem um serviço de log, e esse cara tem um serviço de cache, que não é compatível com esse, que não é compatível com esse. Então, você tinha um desgaste e um desperdício de tempo gigante das equipes que trabalhavam com esse conceito de ambiente de desenvolvimento poliglota, ou seja, com várias linguagens, certo? Então, e muitas vezes tinham serviços escritos na mesma linguagem que o mecanismo de segurança não era reaproveitado de um outro serviço. Pior ainda, entendeu? Então, cada meio que célula, cada squad, tipo, meio que trabalhava de forma diferente. É como se, por exemplo, na Criar Labs, por exemplo, cada produto o cara reescrevesse toda a infraestrutura, né, de componentes, vamos dizer assim, comuns a cada serviço. Então, por exemplo, imagina, a organização gastou dinheiro para fazer esse componente de segurança aqui, gastou dinheiro para fazer esse componente de segurança aqui, e gastou dinheiro para fazer segurança aqui e segurança aqui. Gastou 4 vezes. Beleza? Dinheiro, tempo, recurso, né? E aí, então, criou-se, então, um padrão, certo? É um pattern, né? Que é como a gente chama isso aqui no mercado, que é o pattern de API Gateway. Antes de só mostrar aqui para vocês, só para mostrar aqui esse site que é interessante, então tem um carinha aqui chamado Microservice Patterns. Cadê o cara? Então, tá aqui. Então, aqui eu tenho os patterns, né? Então, quem criou aqui, esse cara aqui, foi esse senhor aqui, que eu esqueci o nome agora. Esqueci o nome desse carinha aqui agora. Mas, assim, ele criou aqui vários padrões, né? Que são patterns, certo? Que, por exemplo, mostram como que você meio que define uma arquitetura de microserviços de APIs. Então, um pattern que ele criou aqui é o API Gateway, né? Que basicamente representa o quê? Um único ponto de entrada para todos os serviços que você tem na sua organização.
beleza? Então, o API Gateway, deixa eu ver aqui se a gente acha esse cara aqui, só para vocês verem. O API Gateway. Então, se você for aqui no API Gateway Pattern, ele mostra aqui, ó, todo o contexto, o problema e as forças e a solução, né? Então, por exemplo, então você tem aqui, ó, todos os seus, vamos chamar assim, ó, todas as suas aplicações, né? Você tem um único API Gateway, que é um ponto único de entrada, e esse cara que trata todos os serviços por trás da sua organização, beleza? Então, ele também, aqui eu não vou entrar muito no detalhe de back-end para front-end, mas assim, tudo isso aqui, tá, pessoal? Esse site que é muito legal, que é o Microservices.io, ele define basicamente como que você constrói microserviços que vão vão estar expostos como APIs, né, de alguma maneira, beleza? Então, voltando aqui ao nosso slide, a gente tem o seguinte, ó. Então, com o advento de APIs Gateways, então, o que foi criado, então, é o seguinte, a gente tem um único ponto de entrada, e esse ponto de entrada, vamos dizer assim, esse porteiro, né, ou esse garçom, é ele que é responsável em chamar cada um dos serviços que eu tenho aqui na minha organização. E aí, o que eu faço? Eu removo todos esses meus serviços que outrora foram proprietários a cada um dos serviços e eu coloco esses serviços numa camada única, muitas vezes que já fazem parte da própria implementação do próprio produto de API Gateway, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, segurança, log e cache são serviços oriundos de uma solução de API Gateway. Então, eu não preciso mais me preocupar com esse tipo de funcionalidade, porque isso já é entregue quando eu tenho uma solução de API Gateway. Beleza? Então, é por essa razão que a gente utiliza, que várias organizações no mundo utilizam o API Gateway como um ponto único de entrada. Então, eu defino segurança, eu tenho serviços comuns como segurança, log, cache, rate limit check. Eu não vou deixar, por exemplo, que um cliente, por exemplo, faça requisições excessivas a um determinado back-end, causando, por exemplo, assim, a queda desse serviço e aí me gerando indisponibilidade para quem tenta acessar esse meu serviço. Então, imagina ter que criar todo esse tipo de lógica dentro de cada microserviço. Então, isso é oferecido já padrão, né, out of the box, dentro do produto de API Gateway, dos projetos de API Gateway, por assim dizer. Roteamento, agregação de dados e uma porção de outros serviços que vem a reboque do uso do API Gateway. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Tranquilo. Bom, então só dando continuidade aqui, ó. Então, assim, um API Gateway é um componente de software que age como um ponto de entrada unificado para um conjunto definido de microserviços. Ele agrega várias interfaces de serviço, né, em um único serviço, né? Eles podem simplificar a utilização da API para o cliente, além disso, fornece agregação de dados, autenticação, autorização, balanceamento de carga, cache, manipulação de erros e outras funções. Aqui tem uma explicação lógica, né? Então, ou seja, um API Gateway, como eu falei anteriormente, é um porteiro em um complexo de edifícios, né? Então, ele conhece todos os edifícios, os apartamentos, muitas vezes os moradores do apartamento. Então, ou seja, quando o visitante chega até o porteiro, fala assim, cara, eu quero ir na casa do Wagner. Então, o cara assim, olha, você vai no terceiro prédio, na terceira torre, no elevador B, você vai até o 5º andar, na terceira porta à direita, né? Então, ele sabe exatamente onde está o recurso, certo? Então, esse aqui é um conceito muito legal que, de novo, que a gente usa extensivamente em toda aplicação que a gente tem hoje em dia. A gente basicamente tem um gateway na frente dos serviços, ok? Aqui a gente já falou um pouquinho disso aqui, né? Que o exemplo de funções, ou seja, todo API Gateway tem que fazer roteamento de solicitações, que é receber a requisição e saber para quem que ele tem que despachar isso aqui. Lembre-se do porteiro. Balanceamento de carga. Então, assim, muitas vezes eu tenho um API Gateway, eu tenho um pool, ou seja, 5 instâncias de um serviço para poder atender uma determinada chamada do gateway. Então, o gateway ele pode fazer esse balanceamento, pode ser um round robin, que, ou seja, é um por vez,
para eu não sobrecarregar nenhum dos serviços. E caso um caia, eu tenho disponível outras instâncias desse meu serviço para atender a minha requisição, ok? Autenticação e autorização, né? Então, seja, eu poder... uma premissa que a gente tem, até no nosso produto de API dentro da Clear Labs, nenhuma requisição do API Gateway é atendida sem uma autenticação. Ou seja, você nunca, uma boa prática é você nunca deixar uma API aberta na internet. Por que disso? Quando as pessoas veem que a sua API não tem requisição, muitas vezes os usuários, eles meio que usam de má fé e derrubam o seu serviço. Então, o cara ele cria ali um programa em Python que faz 1 milhão de requisições e acaba que, muitas vezes, se o seu servidor não tem a capacidade computacional para atender, o seu serviço vai cair. Então, é muito importante você ter essa autenticação para você saber que, olha, esse token, quem veio da Rayane, e, além disso, um rate limit, né? Que é assim, ó, rate limit e throttling, né? Que são dois conceitos para eu limitar quantas aquisições eu vou servir por vez para um determinado consumidor de informação. Então, esse tipo de coisa vem todo do API Gateway, além de monitoramento, login e assim por diante. Então, são serviços que, de novo, antigamente todo mundo implementava dentro do microserviço sem reutilização, com dispêndio de dinheiro, tempo, recurso e tudo mais, e que agora você consegue fazer tudo com o uso de uma solução, ok? Alguns produtos e soluções. Então, como solução open source, a gente tem o KrakenD. Então, o KrakenD a gente usa extensivamente, o Kong e o API 6. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco sobre o API 6. Talvez a gente não disponibilize isso na gravação agora. A gente quer fazer uma porção focada em API 6. É só para a gente poder aproveitar aqui o tempo de vocês, né, do pessoal da Clear Labs, para a gente poder ver ali um pouco da prática, como funciona o API 6 em execução e assim por diante. E a gente tem outras soluções de gateway, como, por exemplo, o AWS API Gateway, que é bem popular, Google API Gateway e assim por diante. Beleza? Esses caras aqui são dependentes de você ter uma conta lá nesse provedor de nuvem, e aí você paga pelo uso desses caras aqui. Segurança de APIs, certo? Então, como falei para vocês, um API Gateway, ele tem que oferecer toda a parte de autenticação, né, para dentro do serviço que você tem por trás. Então, muitas das vezes, né, e o que é recomendado, e como funciona na maioria dos APIs Gateways, eles delegam essa função ao que a gente chama de um IDP, que é um Identity Provider, né? Então, esse Identity Provider, exemplos desse cara, não lembro agora se a gente vai mencionar aqui, eu tenho o Keycloak, eu tenho Cognito, eu tenho o Firebase, eu tenho uma porção de AuthZero, né, que agora é da Okta, eu tenho vários provedores que me dão, que separam, né, essa preocupação. E aí eu tenho 3 mecanismos principais de autenticação. Eu tenho o Basic Authentication, eu tenho o API Key e eu tenho o OAuth 2. Então, ou seja, um desses 3 caras aqui tem que estar disponível para que o cliente possa chegar na minha API. Então, ele nunca chega direto, ele sempre tem que gerar um token no meu IDP e verificar, né, o IDP verifica se esse token é válido, daí sim eu acesso o meu API Gateway, que por vez, né, que por fim, eu acesso o meu serviço em questão. Beleza? Então, ou seja, muitos API Gateways já têm um mecanismo de autenticação embarcado, né? Tipo assim, ou alguns frameworks, por exemplo, o Node tem o mecanismo de autenticação dele, Spring Boot também tem, .NET Core também tem, mas a boa prática, muitas das vezes, é delegar isso aqui para um IDP. Isso aqui promove um princípio, um padrão também muito interessante de mercado, que é Separation of Concerns, ou seja, separação de preocupações, ou seja, o API Gateway ele tem um propósito, o IDP tem um outro propósito. Nenhum se interpola, eles não se misturam, até porque eu posso usar meu IDP para outras coisas dentro da minha organização. Ok? Dúvidas, perguntas? Não? Vamos lá. Boas práticas em autenticação. 1. HTTP Basic e API Keys não são os métodos mais legais de autenticação nos dias de hoje, porque são muito fáceis de serem quebrados. O ideal é você tentar ter OAuth 2 e tokens JWT, ou seja, JSON Web Tokens, certo? Os tokens, JSON Web Tokens, como fala o próprio nome, eles retornam também dados que são chamados de claims. Ou seja, quando você autentica dentro de um provedor lá que gera o seu token JWT, esse
payload, esse resultado que vem, claro, de forma criptografada e tudo mais e tal, ele traz também informações, atributos da sua autenticação. Então, ele pode trazer, de repente, o seu departamento, de repente, por exemplo, o seu gerente direto, depende de como você configura o IDP e quais claims, quais atributos você quer que façam parte do token a ser retornado, beleza? E evite usar parâmetros de serviços oriundos de URI e headers, né? Que muitas vezes você pode, por exemplo, aquele cenário lá que até a gente mostrou para vocês, eu vou pegar uma informação, de repente, ali do recurso que eu tenho um CPF do Marcelo e um token válido. Se eu pegar esse mesmo token válido e pegar o CPF da Rayane, eu vou acabar acessando os dados também da Rayane. Então, às vezes, é muito importante você usar atributos que venham do próprio token JWT, porque aí você garante que aquela informação faz parte somente daquele token e nenhum outro qualquer, beleza? Então, isso aqui é algo bem, bem importante. Contratos e documentações de APIs. Então, existe um conceito que é o OpenAPI Spec, que representa o contrato da API. O que é o contrato? É o que aquela API ela se destina a fazer, o que ela faz e como que ela faz, né? Um contrato, ele diz basicamente isso, olha, quais são as minhas obrigações, quais são os meus direitos, e assim que vai funcionar a nossa relação, e assim por diante. A mesma coisa eu tenho com uma API, certo? Então, no meu contrato eu defino quais são as minhas URIs, meus verbos, os meus JSON schemas. O que é um JSON schema? Basicamente, quais são os atributos que fazem parte de um determinado JSON, né? E tudo que é necessário para que seja possível implementar e entender o funcionamento da API. Lembre-se, quando você comercializa, vende uma API, é muito importante que as pessoas saibam utilizar a sua API. E uma das formas mais fáceis de tornar isso possível é você ter uma boa API Spec, beleza? Geralmente, as API Specs são definidas em formato YAML ou JSON, e existe um conceito bem interessante que se chama API First, que é definir as APIs primeiro. Se vocês pegarem depois o QAP, que é o nosso produto de API, você vê que tem uma opção lá de você importar o OpenAPI Spec, e a partir do OpenAPI Spec é o que você vai definir como é que você vai fazer deploy no gateway, certo? Então, sempre começar pelo contrato, até mesmo antes de começar a implementar, certo? Para você saber mais sobre esse conceito, visite esse site aqui, que tem toda a especificação de como você cria um OpenAPI Spec. Então, o OpenAPI First é basicamente uma abordagem, uma filosofia, que você sempre começa o desenvolvimento da sua API pelo contrato, né? Então, assim, isso é muito legal porque, imagina só, no modelo que você tem o API Last, né, que o contrato da API vai por último, você implementa um monte de coisa no seu back-end, você faz um monte de coisa, e quando você vai apresentar para o consumidor, o cara fala assim, putz, não era bem isso que eu queria na minha API, certo? Agora, se você implementa o contrato antes, você tem como validar com as áreas de negócio como eles realmente vão operar com aquela API. Com isso aprovado, aí sim você implementa o back-end. Então, por exemplo, eu posso fazer uma API, um contrato de API, posso usar aquele meu JSON server como back-end, antes de eu decidir como eu vou implementar. Antes de eu fazer um microserviço Node, Python, Java, o que que seja. Tá ok? Então, isso aqui é algo bem, bem interessante. Certo? Exemplos, tá? De ferramentas. Eu tenho aqui o Swagger Editor, Swagger UI, o Redoc. Deixa eu ver se tem print aqui. Por exemplo, se você entrar aqui nesse cara, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês esse cara aqui, ó. Eu vou mostrar aqui um Swagger UI. O Swagger UI, esse cara aqui, ó, ele é basicamente o quê, ó? Ele tem aqui toda a minha visualização, ó, do contrato aqui dessa minha API de Pet Store, né, de loja de pets, de animais. Então, aqui eu tenho um recurso pet, né, o meu objeto pet, eu tenho um store, eu tenho user, e aí aqui eu tenho todos os meus módulos, são meus esquemas, ó. Então, eu tenho aqui category, eu tenho um pet. Então, pet eu tenho um ID, um category, e aí eu tenho um objeto category aqui que tem ID e name, eu tenho um name, foto URL de foto, tags e status, né? Então, cada um desses caras aqui são definição do meu esquema de informação que eu posso passar para esse cara.
Então, quando eu venho aqui, por exemplo, e eu faço aqui, ó, patch ID, upload image, significa que eu vou fazer um upload para esse meu patch ID, ó. E aí eu posso ter aqui, ó, por exemplo, a minha documentação toda bem especificada. Como que essa UI ela é gerada? Pô, Edgar, tem que escrever essa aplicação inteira? Não, porque basicamente esse Swagger UI, ele renderiza esse contrato, certo? Isso aqui sim é o meu contrato da minha API, que no caso é um JSON, certo? Então aqui, deixa eu selecionar isso aqui tudo. Então, por exemplo, eu posso aqui pegar uma outra ferramenta, que é o meu Swagger Editor, esse cara aqui, ó. Como é que eu posso no link daqui? Então, eu posso vir aqui no meu editor, né, do Swagger Editor, que é onde eu vou editar minha API primeiramente. Isso aqui são todas as ferramentas que eu estou abrindo no browser. Não tem que instalar nada, não tem que fazer nada no seu ambiente, certo? E aqui eu tenho, por exemplo, uma API, né, que é até de um cliente nosso, que é o AgroFit API, que está aqui meio com todas as opções aqui dentro dele, certo? Eu poderia aqui, por exemplo, colocar ali aquela minha API que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Então, aqui, ó, ele já renderizou, ó, como vai ficar o meu portal com base na minha escrita da API que eu tenho aqui à esquerda. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Bom, então, a gente, com isso, chega ao fim desse workshop Fundamentos de APIs, certo? Então, aqui, se alguém tiver algum feedback ou algo para complementar, está aqui o meu e-mail, edgar.silva@labs.com, certo? E basicamente é isso, né? Então, assim, vou encerrar a gravação aqui. Isso vai ficar disponível na nossa plataforma de treinamentos da nossa parceria com a UFOPA, que está aqui, ó. Está lá no endereço now, né? De que agora, que é labs.com. E aqui a gente tem os cursos que a gente está disponibilizando, né, de forma gratuita não só para alunos da UFOP, mas até outras pessoas que possam estar acessando esse portal aqui, beleza? Então, eu vou encerrar a gravação aqui e aí a gente dá isso aqui como concluído. Deixa eu só aqui parar a gravação.